Em clima de Rio+20, onde no Rio+20 se encontram lideranças de inúmeros países do mundo, em clima de uma certa crise Brasil-Argentina, devido à barreira dos produtos brasileiros instalados naquela fronteira, eu, nesse clima mundial, quero falar um pouco hoje sobre a vitória dos socialistas na França, não só por ter eleito o seu presidente, como também maioria no parlamento no dia de ontem. Senhor presidente, o presidente francês, François Hollande, tornou-se ontem o mais poderoso dirigente socialista da França de todos os tempos. Ele obteve maioria parlamentar absoluta no segundo turno das eleições legislativas. O resultado deixa o mandatário em condições de aplicar seu programa para enfrentar a crise do euro. Segundo os resultados parciais e previsões do Instituto de Pesquisas, o Partido Socialista e os seus aliados de esquerda teriam conseguido eleger 314 deputados, um valor largamente superior aos 289 necessários para formar governo sozinhos. Será o primeiro governo de maioria absoluta socialista desde 1981. Segundo a análise de especialista, François Hollande tem agora um poder sem paralelo no país. Hollande assumiu a presidência no dia 15 de maio, portanto, na sexta-feira que passou, ele completou 30 dias de governo. A vitória desse socialista veio insuflar novos ares no debate político, não apenas naquele país, mas sim no continente europeu. É claro que no contexto de uma crise da gravidade dessa atualmente vivida pelos países da União Europeia, o foco do debate político se concentra na busca do caminho mais adequado para a superação das tremendas dificuldades lá enfrentadas. Desde o estouro da crise da dívida soberana na Eurozona, no início de 2010, o receituário aplicado foi o de corte de gastos, com o objetivo de reduzir o endividamento público que havia sido inflado no calor da crise financeira de 2008. O que hoje pode-se observar, desde aquele episódio, é que aqueles países onde mais severamente se aplicou essa política, como Grécia, Portugal e Espanha, esses mergulharam em profunda recessão. A vitória de Hollande é a vitória de uma proposta que enfatiza o crescimento como caminho para a superação da crise, mais ou menos como fizemos aqui no Brasil. Reconhecendo a necessidade de que seja mantida a política de saneamento das contas públicas, o socialista ressalta, no entanto, ser também necessário realçar o crescimento e a distribuição de renda. Hollande não propõe embasar o crescimento na ampliação do crédito, no endividamento. Ele sabe que uma eventual tentativa de realçar o crescimento à custa de elevar a dívida só traria prejuízos aos países europeus. Ele tem claro, por tudo que tem dito, ao mesmo tempo que apostar apenas nas políticas de austeridade não permitirá superar a crise. Hollande propõe uma via alternativa, combinando a disciplina fiscal a políticas de estímulo ao crescimento da economia. Já em seu primeiro discurso como presidente, o primeiro socialista a assumir o cargo nos últimos 17 anos tentou transmitir uma mensagem de confiança ao governo francês. Pediu unidade e conciliação para enfrentar os enormes desafios que estão colocados àquela nação. Hollande
declarou ser chegado a hora de colocar a produção acima da especulação financeira. Afirmou que a Europa precisa crescer e prometeu dedicar o seu mandato a trazer a justiça de volta à França. Já 2 dias após tomar posse, o novo presidente colocou em prática a primeira de suas promessas de campanha. O Conselho de Ministros da França, liderado pelo próprio Hollande, anunciou o corte de 30% dos salários do presidente, do primeiro-ministro e dos outros 34 ministros que compõem o seu governo. A medida tem forte caráter simbólico, objetivando demarcar bem a diferença entre o novo governo e o do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que, quando assumiu, aumentou o salário líquido o salário líquido do presidente em 172%. Com a medida do novo governo, o salário bruto mensal dos ministros, que hoje é de 14.200 euros por mês, cairá para 9.940 euros. Já os salários do presidente e do primeiro-ministro recuarão de 21.300 euros para 14.910 euros. Senhor presidente, atento à urgência da agenda europeia, Hollande viajou no mesmo dia de sua posse a Berlim, onde se reuniu com a chanceler alemã Angela Merkel, para tratar, entre outros temas, da renegociação do Tratado Fiscal Europeu, uma das principais bandeiras de sua campanha eleitoral. O novo presidente francês quer renegociar o Tratado Europeu de Equilíbrio Financeiro, assinado no início de março passado, para nele introduzir medidas de estímulo fiscal. Hollande propõe a inclusão de um capítulo com medidas a favor do crescimento no pacto acordado por 25 dos 27 Estados da União Europeia, que contempla impor na legislação de cada país o princípio do equilíbrio orçamentário. Tal como a presidenta Dilma, Hollande acredita que a redução de gastos deve estar aliada a políticas que favoreçam o crescimento e afirma que os resultados obtidos até o presente deixam claro que a resposta à crise adotada pelo governo anterior e por outros líderes europeus não foi adequada. O presidente francês entende que a superação da crise da dívida europeia tem de passar pela criação de mecanismos de solidariedade que ajudem os Estados nacionais em maiores dificuldades a conseguirem financiamentos a custos suportáveis. Em relação à crise da Grécia, Hollande expressa com clareza seu desejo de que o país permaneça na zona do euro, cumprindo seus compromissos, mas com apoio acompanhada pela Europa para estimular o seu crescimento. Para a renegociação do Tratado de Disciplina Fiscal Europeu, Hollande defende 4 propostas. Primeiro, o lançamento do Eurobônus, títulos conjuntos da dívida dos 17 países da zona do euro. Não para mutualizar as dívidas, mas sim para financiar projetos industriais e de infraestrutura nos diversos países. A liberação de mais financiamentos em favor das pequenas e médias empresas pelo Banco Europeu de Investimento. A criação do imposto sobre as transações financeiras, o nosso CPMF aqui que foi derrubado, para assegurar recursos suplementares para projetos de desenvolvimento. E a mobilização dos remanescentes de fundos estruturais europeus, hoje inutilizados, para apoiar projetos econômicos, empresariais, distribuição de renda. Além dessas medidas, Hollande propõe um diálogo entre os chefes de Estado do governo e o Banco Central Europeu para combater a retomada da especulação e gerar o financiamento da economia real. Para ele, o pacto orçamentário precisa ser completado,
por este pacto pró-crescimento, que deve incluir ainda prioridade à educação, à pesquisa e à infraestrutura. O novo presidente francês entende também, senhor presidente, ser prioritário injetar liquidez no sistema financeiro europeu, para assegurar que todos os bancos do continente possam ser consolidados. Embora as propostas de Hollande, objetivando a retomada do crescimento, encontrem forte resistência do governo conservador alemão, que se opõe à renegociação do pacto fiscal, elas angariam cada vez maior respaldo entre diversas autoridades europeias e até de outros países que não pertençam àquele bloco. Entre aqueles que em maior ou menor grau se alinham às ideias de Hollande estão o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, e o presidente da União Europeia, Herman Van. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, o comissário de Assuntos Econômicos da União Europeia, Olli Rehn, o diretor da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e até o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e também o presidente norte-americano, Barack Obama. No âmbito da política externa, Hollande decidiu antecipar em um ano a retirada das tropas combatentes francesas do Afeganistão e visitou o país para explicar pessoalmente sua decisão aos militares que lhe são subordinados. Além disso, o novo presidente manifestou seu desejo de reativar as relações bilaterais entre França e Turquia, que se haviam degradado devido à oposição do anterior presidente francês Nicolas Sarkozy. A entrada da Turquia na União Europeia, também nos assuntos internos, com destaque para as políticas sociais, previdenciárias e trabalhistas. O governo do presidente Hollande assume desde o início uma marca muito própria. Em seu discurso de posse, assim definiu Hollande o mandato que recebeu das urnas: reorganizar a França com justiça, abrir um novo caminho na Europa e contribuir para a paz mundial e a preservação do planeta. E disse mais: a justiça será o único critério para a tomada de decisões públicas. Não pode haver cada vez mais sacrifícios para uns e mais privilégios para outros. O novo presidente assegurou que dará à juventude o lugar que lhe corresponde, o primeiro, e considerou a escola pública vital para a coesão do país, o êxito econômico e a própria promoção social. Hollande prometeu mobilizar todos os franceses, sem distinção, em torno dos mesmos valores, os valores da República, a exercer o poder de forma digna e exemplar. Hollande assegurou que os direitos dos parlamentos vão ser respeitados e que a justiça terá todas as garantias de independência. Cumprindo a tradição francesa de prestar homenagens com um gesto simbólico de início do mandato, Hollande escolheu homenagear Jules Ferry, um dos grandes nomes da esquerda e artífice da escola pública gratuita e obrigatória no país, e a cientista Marie Curie, ganhadora do Prêmio Nobel de Química e de Física no início do século XX. O Ministério da Educação, área considerada prioritária pelo novo presidente, foi confiado ao deputado do Parlamento Europeu, Vicente Pelon, que será o número 3 do governo, após o primeiro-ministro Jean-Marc e o ministro de Relações Exteriores, Laurent Fabius. Cumprindo promessa de campanha, o novo governo francês respeita totalmente a igualdade entre homens e mulheres. São 17 ministros de cada sexo. Com certeza lá, ele não boicotaria, como aqui foi feito, de não permitir
que a mulher ganhe o mesmo salário que o homem, conforme recurso encaminhado à mesa de um projeto que nós aprovamos por unanimidade na Câmara e em todas as comissões do Senado. Algumas das mais importantes pastas foram entregues às mulheres. Christine Taubry, autora da lei que reconheceu a escravidão como crime contra a humanidade, ocupa o Ministério da Justiça. Marisol Touraine, o de Assuntos Sociais e Saúde. Aurélie Filippetti, o da Cultura. A porta-voz do governo é uma jovem de origem marroquina, Najat Vallaud, que ficará encarregada também dos direitos das mulheres. A nova ministra da Justiça já encaminhou proposta no sentido de suprimir um tribunal encarregado de julgar adolescentes residentes entre 16 e 18 anos. Os jovens infratores, que estão sujeitos às penas de até 3 anos de prisão, voltarão a ser julgados, de acordo com a proposta do novo governo, pela vara da respectiva instância. Para a ministra Cristiane Taubira, o Estado não se pode afastar do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. O Ministério da Justiça prepara também um novo projeto de lei para definir o delito de assédio sexual. A lei anterior foi anulada pelo Conselho Constitucional por ser considerada muito vaga. Agora o governo socialista tem pressa em adotar um novo texto, a fim de que esse crime seja adequadamente tipificado na legislação penal francesa, garantindo desse modo a necessária proteção às mulheres. Uma importante inovação foi a criação do Ministério da Reconstrução Produtiva, cargo que foi concedido a um representante da ala mais à esquerda do Partido Socialista, o líder Arnaldo. Cabe ressaltar que a reindustrialização da França foi um dos temas centrais da campanha eleitoral. Hollande chegou ao poder com prioridades bem definidas e um cronograma previamente apresentado listando a sequência em que as províncias serão adotadas e assim poderão crescer. As primeiras medidas que constam nesse cronograma são a elevação do poder aquisitivo das famílias, a reformas imediatas para sanear as contas públicas e também o setor industrial. Vejam bem, melhorar o poder de compra das famílias, fazer reformas imediatas para melhorar as contas públicas e o setor industrial. No contexto do esforço para elevar o poder aquisitivo das famílias, o preço dos combustíveis foi congelado por um período de 3 meses, dando cumprimento a mais uma promessa de campanha. A medida é importante, sobretudo porque as zonas são urbanas, onde não há disponibilidade de transporte público. Para mais adiante, está previsto a revisão das instituições francesas, o que inclui a concessão do direito de voto nas eleições locais aos estrangeiros residentes na França há pelo menos 5 anos. Atualmente, apenas os estrangeiros de países da União Europeia têm direito ao voto nas eleições municipais francesas. A proposta de Hollande inclui em seu programa de governo, amplia ainda esse direito aos estrangeiros que não procedem da União Europeia. Senhor presidente, é talvez nas áreas da previdência social e da defesa e do emprego que os trabalhadores franceses sentirão mais imediatamente a diferença de postura do novo governo, valorizando a previdência pública e o salário dos aposentados e também dos pensionistas. Bom exemplo, bom exemplo. No dia 6 de junho, o novo governo anunciou que os franceses poderão se aposentar aos 60 anos e não mais aos 62. Enquanto que aqui no Brasil há uma tendência a querer que aumente, lá na França estão diminuindo. A medida vai beneficiar cerca de 110 mil trabalhadores até o final de 2013. De acordo com os dados do governo, os franceses favorecidos pela mudança são aqueles que começaram a trabalhar antes dos 19 anos. Aqui no Brasil, a gente começa com 14 anos e sempre contribuíram para a Previdência. Na prática, a medida exige que o trabalhador tenha contribuído, sim, pelo tempo mínimo para a Previdência Social. A ministra disse que a decisão é uma medida de justiça
para aqueles que foram mais duramente penalizados com a reforma de 2010, que elevou, na época era 60, para 62 anos a idade mínima para a aposentadoria. É bom lembrar que aqui no Brasil, no serviço público, é 60 anos. É bom lembrar que na Fórmula 85-95, também aqui no Brasil, poderá ser 55 e 60. A reforma anunciada autoriza ainda que as mulheres tenham uma licença maternidade de 6 meses e os direitos aos desempregados que recebem benefício avança por 2 trimestres. Avança para 2 trimestres. Essas medidas passam a valer a partir